Oi, gente, esse é o Café com Números e hoje iremos falar de função afim. Pega seu café e acompanhe essa aula. Bem, para falar de função afim, a gente tem que entender a definição, né? Então, função afim, que às vezes é chamada de função do primeiro grau, você encontra essa nomenclatura em alguns livros, é toda função f de R em R. Então, é sempre bom dar atenção a essa notação. A gente já enfatizou isso em aulas passadas, em uma playlist que a gente fala sobre introdução de função. Então, a função afim é uma função de R em R, né? Ó, isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio, não esquece disso. Conjunto de partida, conjunto de chegada. Eu vou pegar números reais e transformar em números reais. Então, é uma função f de R em R, definida por essa lei de formação. Isso aqui é o que a gente já viu, já também discutiu um pouco, que é o que a gente chama de lei de formação. Aqui é a lei de formação genérica, que vai dizer que f de x é igual a x mais b. Nunca é demais sempre relembrar que o f de x é a mesma coisa que y, tá? Esse f de x é a mesma coisa que y. Então, eu poderia, ao invés de ter escrito f de x igual a x mais b, ter escrito y igual a x mais b, não ia mudar em nada, seria a mesma lógica. O que é esse a e o que é esse b? A e b são números. Observe aqui na definição que eu digo a e b pertencem aos reais. Toda vida que você vê isso em uma questão, em uma definição de algum livro, na hora que ele coloca alguma coisa, algumas letrinhas pertencem aos reais, ele está dizendo para você, a definição está dizendo que essas letrinhas representarão números, tá certo? Então, A e B são números, os números que você já está acostumado a trabalhar, tá certo? Todos os números que você até agora vem trabalhando desde o início da sua carreira escolar são os números que a gente vai chamar de números reais, que acredito eu que para ter chegado nessa videoaula você também já passou por uma discussão envolvendo os conjuntos numéricos. Então, A e B pertencem aos reais, ou seja, são números. Então, eu coloco aqui três exemplos de funções afins, tá? Então, aqui eu tenho uma função de R em R, todas de R em R, tal que y é igual a 2x mais 1, aqui é outra y igual a 5x e aqui é outra y igual a 3. Ambas as funções são chamadas de funções afim, porque atende essa condição. Que condição é essa? Eu posso deixar no formato um a vezes um x mais um b, sendo esse a um número real e sendo esse b um número real. Então, eu posso chamar isso aqui de função afim porque ela já está no formato o número a vezes o x e o número b, que é o número sem o x, é o termo independente. Então, função afim, dizendo de outra forma, é uma função onde eu consigo deixar ela no formato um número vezes o x mais um número independente. Então, perceba que essa função aqui, ó, essa função que tem essa lei de formação, ela é afim porque ela está justamente nesse formato. Um número vezes x mais um número independente. Aqui do mesmo jeito, ó. Por que eu chamo de função afim? Porque eu consigo deixar nesse formato. E aí observe que ela não está no formato padrão, como veio a letra A, mas eu consigo deixar. É isso que tem que entrar na sua cabeça. Função afim é uma função que você consegue deixar no formato ax mais b. E aí 5x mais... Aliás, y igual a 5x é a mesma coisa que y igual a 5x mais 0, não é verdade? 5x mais 0 não é a mesma coisa que 5x? E aqui, de novo, ó, eu consigo deixar no formato um número vezes x mais um termo independente, tá bom? Você consegue me dizer como seria essa função se eu reescrever ela no formato ax mais b? Será que eu consigo escrever ela no formato ax mais b? Perceba que essa função ela pode ser escrita como sendo 0 vezes x mais 3. Aqui no caso, ó, o meu a é 0 e o meu b é 3. Na letra B aqui, no exemplo anterior, o meu a era 5, tá certo? O a é o número que multiplica o x, tá? E o b é o número sem x, é o termo independente. Então, o meu a aqui seria 5 e o meu b aqui seria 0. Para esses dois exemplos, além da gente chamar de função afim, a gente teria uma espécie de sobrenome, tá? Então, aqui é o que a gente chama de função constante, esse caso aqui,
Uma função constante é quando não tem o x, tá vendo? Y igual a 3. Não está aparecendo o x, e aí, portanto, a gente poderia chamar ela aqui de função constante. Tá bom? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma situação que a gente chama de função linear. Além de eu chamar de função afim, eu chamaria de função linear. Então, o que é uma função linear? Se a função constante é uma função em que o a, tá certo? Ó, o a ele é zero, a função linear é a função em que o b é zero. Então, fique atento a esses termos, porque às vezes um problema de função afim, ele coloca, a função ela é constante, então automaticamente ele já está dizendo para você que o a é zero. A função é linear, automaticamente para você ele está dizendo que o b vai ser zero, tá bom? Bem, como que a gente utiliza essas ideias, tá? Entendido o formato de uma função afim, como é que isso se apresenta em alguns problemas. Então eu coloco aqui um exemplo 2, onde eu quero discutir com vocês a seguinte ideia. A gente já está acostumado com esse tipo de notação. Eu tenho aqui uma função definida por essa fórmula, essa função é uma função de R em R, e aí eu chego para você e pergunto assim, ó, quem é o f de 1? Aliás, primeiro, quem é o f de 0? Já é para você conseguir responder isso, se você chegou até aqui, né? Ó, f de 0 é trocar o x por 0. Então, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0, 0, e mais 1, isso vai dar 1. E aí é sempre bom lembrar que isso aqui, gente. Sempre se preocupe. Isso aqui é uma informação, além da conta, que é um par ordenado. F de 0 igual a 1 está dizendo para você que o que está aqui entre parênteses é o quê? O x. E a resposta é o y. Então isso é um par ordenado, onde o x é 0 e o y é 1. É o par ordenado 0 e 1. Se eu fizer a conta do f de 1, eu vou ter que o f de 1 vai ser, substituir o x por 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. f de 1 é 3. E aqui de novo eu tenho um par ordenado que seria, ó, x igual a 1 e y igual a 3. Primeiro é sempre o valor de x e depois o valor de y. Vamos fazer mais dois exemplos? Vamos fazer aqui o f de 2, que vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E novamente a gente tem um par ordenado 2 e 5. E vamos fazer aqui o f de 3, onde a gente terá 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Observe que eu tenho aqui um certo padrão quando eu aumento uma unidade para cada x. Perceba que a cada vez que eu aumento uma unidade para o x, a minha resposta, que corresponde ao y, ela está aumentando 2 unidades. Isso não é uma coisa à toa. Isso sempre vai acontecer numa função afim. Toda vida que você aumenta uma unidade no x, o y vai aumentar um valor correspondente ao a da função. Como o a da função aqui é 2, né? Isso aqui o a é 2 e o b é 1. Como o a da função é 2, então perceba que a cada vez que eu aumento uma unidade ao x, o y está aumentando 2 unidades. Se por acaso o a da função fosse 5, toda vida que eu aumentar uma unidade para o x, o y vai aumentar 5 unidades. A lógica da multiplicação permite isso, né? Porque como sempre somo com 1, se eu estiver multiplicando por 2, eu estou aumentando de 2 em 2. Se eu estiver multiplicando por 5, eu estou aumentando de 5 em 5. Não é assim que funciona a tabuada de 5, a tabuada de 2 e assim por diante? E a mesma coisa seria se esse 2 fosse negativo, né? Se fosse menos 2x. Ao invés de estar aumentando, à medida que eu aumento o valor do x, ao invés de estar aumentando, eu estaria diminuindo. Vale a pena fazer um rascunho aqui, ó. Se por acaso a minha função fosse f de x igual a menos 3x mais 1, estou botando mais 1 só porque é mais simples de fazer as contas, e eu chegasse para você e perguntasse, ó, quem é o f de 2? F de 2 vai ser menos 3 vezes 2, que dá menos 6. E aí menos 6 mais 1, para um pouco para pensar, menos 6 mais 1, isso vai dar menos 5. E aí quem seria o f de 3? Eu aumentei uma unidade ao x, não foi? Se eu aumentei uma unidade ao x, como eu estou em uma função afim, se eu aumentar uma unidade ao x, o valor de y vai de acordo com o meu a. Como o meu a é menos 3, então para o próximo aqui eu aumento menos 3, eu adiciono menos 3. E aí, portanto, se eu acrescentar o menos 3 aqui nessa conta, a resposta aqui deu menos 5. Se eu acrescentar menos 3, a resposta é para dar menos 8. Não é verdade? Aqui é menos 5, ó. Coloca menos 3, menos 5, menos 3, isso vai dar menos 8.
perceba que é verdade na hora de fazer a conta. Porque se eu for fazer a conta, ó, menos 3 vezes 3 dá menos 9. E menos 9 mais 1 dá menos 8. E aí, portanto, ó, aquilo que a gente chega através da conta poderia ter chegado por outro caminho, né? Eu cheguei no menos 8 utilizando a lei da função, mas se apenas sabendo A, perceba que isso é importante, tá? Apenas sabendo o valor de A, eu conseguiria dizer qual é o próximo valor de f de 3. A mesma coisa valeria se eu pedisse o f de 5, de 10 e assim por diante, tá bom? Vamos apagar isso aqui. Voltando para o exemplo anterior, se a gente faz essa conta e entende que cada elemento desse aqui, cada conta que a gente faz determina um par ordenado, a gente pode colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. Eu até cometi um equívoco, né? Agora que eu me toquei. Isso aqui era para ser 7. Deixa as drogas. Bem, voltando para cá. Esse par ordenado 0 e 1, onde é que ele fica no plano cartesiano? O meu x é 0 e o meu y é 1. Lembre-se que quando um dos termos é 0, né, o x ou o y, o ponto vai ficar onde é diferente de 0. Então ele vai ficar em cima do 1, portanto em cima do 1 do y. Então o pontinho ó, fica aqui, ó, o ponto daquele par ordenado. O ponto 1 e 3 ficaria ó, o x sendo 1 e o y sendo 3. Então ele fica mais ou menos aqui. Ó. Deixa eu tracejar para a gente deixar bem com certa precisão. Tá aí 1 e 3. 2 e 5 ficaria onde? Ó? 2 e 5. Então tá aqui o 5, tá aqui o 2. O ponto tem que ficar alinhado com o 2 e alinhado com o 5. Tá aqui, ó, o ponto alinhado com o 2 e alinhado com o 5. O próximo ponto, 3 e 7, tem que ficar alinhado com o 3 e alinhado com o 7. Portanto, ele ficaria, o ponto ficaria mais ou menos aqui, né? Mais ou menos nesse cantinho. E aí eu tenho esse formato na hora que eu coloco esses pontos no gráfico. Perceba que os pontos estão sempre subindo 2 unidades com relação ao eixo y, não é verdade? E aí, observe que se eu conectar esses pontos, se eu ligar esses pontos, a gente já teve uma discussão sobre o que é um gráfico de uma função. O gráfico na função, na verdade, é a junção, a união de todos os pontos que a gente determina através da lei de formação. Aqui eu só coloquei 4, mas perceba que existirão outros, né? Se eu tivesse calculado o de 0,5, ele iria para algum número aqui. O de 1,2, um pouquinho depois de 1, iria para algum número. Então vai existir uma infinidade de pontos que vão estar nessa trajetória, uma trajetória de uma reta. E aí a gente pode afirmar, em outro momento a gente discutir isso, que o gráfico, eu não sei se eu vou conseguir aqui desenhar com certa precisão, mas o gráfico ele é uma reta. O gráfico de uma função afim, ele é uma reta. Uma coisa que vale sempre a pena enfatizar. É normal o aluno que está vendo isso pela primeira vez, quando o professor pedir para ele desenhar o gráfico, ele só quer ir até o ponto aqui, ó. Só faz o desenho até aqui. Mas é sempre bom passar, porque isso dá a ideia que o gráfico continua, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, ó, sempre, toda vez que a gente faz o gráfico aqui, a gente sempre ultrapassa o que a gente chama de ponto, né? A dimensão do ponto, tá certo? Que não é bem dimensão. Da mesma forma que eu ultrapasso o ponto que está aqui, ultrapasso também para baixo o ponto mais inferior, tá bom? Então, o gráfico de uma função afim, ele sempre vai ser uma reta, sempre. O que você tem que ficar atento é que, às vezes, essa reta ela vai ter esse formato, que é o que a gente chama de formato crescente. Perceba que toda vida que eu vou para a direita, o y ele está aumentando, isso caracteriza um gráfico crescente. Um gráfico crescente é quando quando o x vai aumentando, vai indo para a direita, o y vai aumentando também. Isso é um gráfico de uma função crescente. No entanto, vai existir algumas situações em que o gráfico da função ele vai ficar nesse formato. E aí perceba, minha gente, ó, que se eu pegar um x aqui, ele vai para um determinado y que está bem aqui, não é verdade? Ó, esse x que eu peguei, ele vai para um determinado y. Se eu pegar um x mais para a direita, ó, eu aumentei o valor de x, vou até tentar aqui mudar a cor para vocês perceberem, ó. Eu aumentei aqui o valor de x. Qual é o y desse x? Carrega até o gráfico, do gráfico vai para o eixo y. Está aqui o y desse x que está aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de x1, é um número que eu não sei.
E aqui eu vou chamar de y1, né? Eixo y, eixo x. Aqui eu vou chamar de x2 e aqui eu vou chamar de y2. Perceba que eu aumentei o x, não foi? Ó, ele foi para a direita, esse x aqui eu não sei quanto ele vale, mas ele é maior do que o anterior. O que, é que vocês podem me dizer sobre o y? O primeiro y que eu fiz com relação ao segundo, ele é o quê? Ele é maior, o primeiro aqui ele é maior, né? O segundo y, perceba que o segundo x ele é maior, no entanto o segundo y ele é menor. Então, à medida que eu aumentei o x, o y ele diminuiu. Isso caracteriza uma função decrescente. Então, recapitulando, função crescente, o gráfico é dito crescente quando, se eu aumentar o x, o y também aumenta. E é decrescente quando, se eu aumentar o x, o y diminui. Tá certo? Faz o sentido contrário. E nesse caso aqui, eu tenho um gráfico de uma função decrescente. Tá certo? Aqui é um gráfico decrescente. O exemplo anterior é um gráfico crescente. E quando é que o gráfico de uma função crescente? E quando é que o gráfico de uma função vai ser crescente ou decrescente? Ele é crescente toda vida que o a for positivo, tá bom? Então toda vida que o a da função ele for positivo, ou seja, quando o a for maior do que zero, o a é o número que multiplica o x. Perceba que o a aqui foi 2. 2 não é positivo? Portanto, com certeza o gráfico vai ser no formato crescente. Nesse exemplo aqui, eu não coloquei nenhuma lei de formação, mas o a dessa função ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Então, o gráfico ele é crescente quando é maior do que zero e é decrescente quando é menor do que zero. Tá bom? Outra coisa que também vale a pena informar a vocês é o seguinte. Eu comentei nesse exemplo que à medida que a gente vai aumentando o valor de x por uma unidade, o y está aumentando 2 e isso nos dá o valor de a. E aí, essa teoria, você talvez ainda não tenha se tocado, mas isso aqui é uma ferramenta útil para você achar o valor de a em problemas de função afim. Às vezes vai acontecer de você ter uma questão de função afim e você vai ter que determinar o a. Como é que você faz para determinar o a dessa função? Observe que toda vida que eu pegar a variação de um y e dividir pela variação do x, de 2 pontos fixos, isso sempre vai resultar no a da função. Vamos fazer alguns testes? Por exemplo, ó, deixa eu fazer o teste entre 3 e 1, tá certo? Não são pontos consecutivos. Então vamos analisar o par ordenado 1 e 3 e o par ordenado 1 e 7. Eu sei que esses pares ordenados, eles vêm de uma função afim, como a gente já fez a conta aqui. Agora, qual é o a dessa função? Como a gente percebe que de um y para o x, à medida que aumenta o x, o y segue um padrão que tem a ver com o valor de a, para determinar esse a, basta pegar a variação do y, tá certo? E dividir pela variação do x. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu fizer o y de baixo menos o y de cima, se eu fizer ó, 7 menos 3, y de baixo menos y de cima, e dividir por x de baixo menos o x de cima, no caso seria 3 menos 1, isso aqui vai dar 7 menos 3, 4, dividido por 2, isso vai resultar em 2, que é justamente o a da função. Então, para achar o a da função, você meio que vai utilizar essa lógica. Essa lógica não é uma coisa difícil de memorizar se você entende esse padrão que sempre vai acontecer numa função afim. Se eu andei 2 casas no eixo x, né, automaticamente eu aumentei o y 2 vezes. Né? Se o meu a é 2 e eu andei 2 unidades no eixo x, então o meu y automaticamente teria aumentado 4. Uma coisa também que vale a pena enfatizar é se por acaso a gente não tivesse a lei de formação. Então preste atenção no que eu vou fazer aqui agora. Se por acaso eu chego para você e digo assim, ó, eu não sei qual é a função, mas eu sei os pares ordenados. Ó. Os pares ordenados são esses aqui. Esses pares ordenados de uma determinada função vieram de uma função afim. Se eu chegasse para você e quisesse determinar o f de 10, como é que você faria para determinar o f de 10? Bem, se você sabe que o f de 3 é igual a 7, o f de 10, para chegar no f de 10, eu vou partir do 7. Preste atenção que você está partindo do 7, tá? E vou ter que aumentar 2 quantas vezes? Raciocine comigo. Ó. Eu começo do 7, tá aqui o 7, e vou ter que aumentar 2. 2, 2, quantas vezes? Bem, do 3
até o 10, eu vou aumentar 2 7 vezes, né? Porque é 10 menos 3, 7 vezes. Porque eu vou aumentar 2 quando eu for calcular o 4, o f de 4, o f de 5, o f de 6. Até chegar ao 10, eu aumentarei 7 vezes, tá bom? O número 2. E, portanto, o f de 10 seria 7 mais 7 vezes 2. Essa continha, se a gente fizer, vai dar 21. Como f de x era igual a 2x mais 1, observe que é a mesma resposta. F de 10 é 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. O que eu quero mostrar a vocês nesse exemplo é que nem sempre a gente precisa saber a forma, a lei de formação, para determinar um f de algum número. O y referente a algum x. Basta entender qual é o padrão da função. Toda função afim ela vai ter um determinado padrão que vai de acordo com o valor de A. Sabendo esse padrão, é só resolver, aplicar esse padrão que você consegue determinar o que ela pede sem necessariamente saber a lei de formação. Tá bom? A gente continua essa aula em outros vídeos. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de curtir. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. O Café com Número agradece. Um abraço numérico a todos.